Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo ao primeiro bloco desta aula que pretende lhe mostrar o modo como a FGV tem cobrado em questões super recentes temas que estão no seu conteúdo programático. O intuito, então, deste nosso encontro é te apresentar questões da FGV que foram interessantes e que podem ser reproduzidas nessa sua futura prova. Eu quero começar ilustrando aqui um modo de a FGV cobrar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Essa aqui é uma questão interessante que foi cobrada na prova do TCU, que aconteceu no mês de março do ano de 2022. Era suficiente que você conhecesse uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mês de junho do ano de 2015, ou seja, é um entendimento já bem consolidado na jurisprudência da nossa Corte Suprema. Sempre que você estuda no artigo 5º, o inciso 9º, que trata da liberdade artística, científica, de comunicação intelectual, você estuda em associação esse entendimento que a nossa banca exigiu. Então, a gente começa esse primeiro bloco já relembrando essa decisão importante. E lembre-se também de um outro aspecto que é bastante relevante. A FGV, ela tem gostado de trazer ocorrências fáticas no corpo da questão, para você, diante deste caso concreto, usar seu conhecimento jurídico para poder responder o questionamento apresentado pela banca. Então vejamos, XX, renomado escritor, decidiu elaborar uma ampla pesquisa a respeito da vida pessoal e profissional de conhecido político, o qual, além de estar vivo, concluíra há pouco seu último mandato eletivo e resolvera se retirar da vida pública. Preocupado com as repercussões do livro que pretendia escrever, o nosso escritor solicita orientação de um advogado a respeito da necessidade ou não de obter a autorização do político ou, eventualmente, de seus familiares, caso ele viesse a falecer durante a elaboração da obra. Bom, o advogado vai responder corretamente à luz da sistemática constitucional o quê? Já eu lhe mostro as alternativas sugeridas pela banca, mas, evidentemente, elas vão girar em torno do seguinte: existe a necessidade de este escritor, para poder produzir essa obra, que é a expressão da sua atividade intelectual e artística, ele precisa, para produzi-la, de autorização prévia do biografado ou das demais pessoas mencionadas na obra. Se ele vier a falecer, seus familiares teriam que conceder previamente essa autorização para que então a obra possa ser confeccionada. Você se lembra que o Supremo já se manifestou sobre isso? Essa decisão é antiga, daqui a pouco ela completa 10 anos, mas ela sistematicamente é cobrada em provas. E aqui a FGV diz, olha, a autorização não é exigível, mas a publicação tem que ter caráter exclusivamente imparcial. Não pode, por exemplo, criticar nenhuma pessoa, muito menos a obra do político. Isso faz sentido para você? Não dependerá de autorização nem dele, nem dos familiares, porque a liberdade de informação tem que preponderar. Só depende de autorização do político, caso ele esteja vivo, quando da publicação, porque a intimidade é um direito personalíssimo. Sempre dependerá de autorização, o político já não está mais na vida pública, então a intimidade dele prepondera diante do direito à informação. E letra E, a autorização será exigida ou não, conforme as características da obra. Vamos ter que sopesar direito à informação e à honra, observados os circunstancialismos do caso concreto. Que foi muito interessante porque as construções frasais em cada alternativa, elas são bem feitas. As assertivas foram bem edificadas pela banca, porque o examinador às vezes coloca uma tese esdrúxula, mas já justifica na sequência. Por exemplo, olha, a autorização não vai ser exigida não, mas a publicação tem que ser imparcial, não pode criticar ninguém, nem obra, nem pessoas, tá? Ou então a letra C diz, olha, só depende de autorização se ele estiver vivo, porque a intimidade é um direito personalíssimo. E de fato a intimidade é um direito da personalidade, né? Então a banca, ela foi construindo as assertivas, inclusive as erradas, evidentemente, apresentando uma fundamentação para aquilo. Ela quer te confundir. Mas você conhece a estrutura do inciso 9º do artigo 5º. E também, claro, lembra das decisões importantes que o Supremo já proferiu sobre esse assunto. Bom, o inciso 9º consagra essa liberdade intelectual, artística, científica e de comunicação. E nos lembra que essa faceta da liberdade vai ser exigida independentemente de qualquer censura ou licença prévia. Então, repare que em nosso material do curso regular, que você que é nosso aluno utiliza, os incisos todos do artigo 5º são acompanhados desse tipo de marcação aqui. O que é essa marcação? É quando a gente vai separando as palavras, trechos do inciso e dando ênfase em certos aspectos, chamando sua atenção para termos, às vezes um prefixo,
que o examinador tende a trocar ou modificar, tentando lhe induzir a errar. Aqui no inciso 9º, eu dei ênfase a isso aqui, ó, independentemente de censura ou licença, justamente para consagrar o quê? A liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, para lhe mostrar que isso de fato independe de censura ou de licença, tá bem? Agora, e a decisão do Supremo sobre esse assunto? Bom, a Corte já disse que não é exigível a autorização prévia para a publicação de biografia, nem do sujeito que está sendo biografado, nem de outras pessoas que venham a ser citadas na obra, nem dos familiares. Agora, se a obra trouxer alguma inverdade, se a obra ofender a honra, a intimidade de alguém, isso vai ser discutido depois, a posteriori, no âmbito do Poder Judiciário. Exigir a autorização prévia seria uma espécie de censura. E um Estado democrático de direito não se coaduna com esse comportamento. Tá? Então, aqui a FGV foi muito honesta nessa cobrança. Por quê? Porque é um entendimento já pacificado na Corte, foi muito noticiado, porque um grupo de artistas, na época, queria impedir publicação de biografia, e eles se manifestaram, então isso foi para os noticiários. É um caso já, digamos, um pouco antigo, mas talvez alguém que se prepara aqui, talvez se lembre desses artistas, desses cantores, da esposa de um deles, que capitaneou o grupo e queriam impedir a possibilidade, dizendo que eles eram donos da própria vida. Mas são figuras públicas e alguém pode querer escrever sobre a história deles. Né? E censurar previamente não se coaduna com o modo como a Constituição de 88 resolveu preservar a liberdade de informação. Tá? Então, o que o Supremo já disse? É inexigível a autorização prévia para a publicação de biografias. Essa autorização prévia seria uma forma de censura e isso não é compatível com a liberdade de expressão. Agora, se o biografado ou qualquer outra pessoa retratada na obra, se entender que seus direitos foram violados pela publicação, tem direito à reparação. E isso não é apenas realizado com indenização pecuniária também. A nova edição pode ter que trazer alguma correção, alguma ressalva, não é? Então, o judiciário depois vai avaliar a questão. Né? Se o sujeito se sente prejudicado, ele leva a matéria ao judiciário. Mas censurar previamente, isso não é admitido. Então, quando você olha aqui... desculpa, eu vou ter que voltar. Quando você olha aqui para as alternativas trazidas pela nossa banca, o que nós temos? A resposta é a letra B. Não dependerá de autorização, nem do político, nem de seus familiares, porque a liberdade de informação, neste caso, vai preponderar. Bem? Então, essa foi uma questão bem interessante de uma prova que aconteceu no dia 13 de março de 2022. Agora, a próxima questão é também do mês de março, da semana seguinte, do dia 20, a FGV organizou a prova da CGU. Aqui uma questão interessante que não envolve entendimento jurisprudencial da nossa Corte Suprema, mas cobra um aspecto importante dentro do estudo das atribuições do presidente da República. A FGV, quando cobra poder executivo, ela pode fazê-lo de duas formas diferentes. Uma primeira e mais genérica e básica é simplesmente colocar o tema poder executivo. E aí você sabe, olhando o conteúdo programático, que tem que estudar do artigo 76 até o artigo 91. É muita coisa. Mas enfim, às vezes a banca só coloca poder executivo. Uma outra maneira da FGV cobrar o tema é inserir no conteúdo programático o seguinte: poder executivo, 2 pontos. Atribuições e responsabilização do presidente da República. Com isso, a banca limita bem os tópicos que temos que avaliar. Mas quando a FGV ela reduz o conteúdo em poder executivo, é assim que ela faz, né? Então ela simplesmente coloca atribuições e responsabilidade do presidente, né? Este é um tópico que costuma ser exigido, né, pela nossa banca. Bom, aí vamos lá. Aqui essa questão cobre em específico uma atribuição presidencial. O presidente da República, com o objetivo de conter o crescimento da despesa pública, consultou sua assessoria a respeito do procedimento a ser observado para extinguir determinado quantitativo de cargos. Isso é o que ele quer fazer, extinguir um determinado quantitativo de cargos para conter o crescimento das despesas públicas. Ele vai consultar a assessoria, a resposta que ele vai obter é a correta. Isso aqui também é uma estrutura muito comum das questões mais recentes da FGV. Uma ocorrência fática apresentada, e aí o personagem central da questão consulta um advogado, consulta sua assessoria jurídica, e a resposta ofertada, sempre a correta, né, vai ter que ser assinalada para você. Então, ele foi corretamente informado que os cargos, letra A, desculpe, podem ser extintos por decreto. Em se tratando de cargos ocupados, os servidores serão colocados em disponibilidade. Letra B.
Vagos ou ocupados podem ser extintos por decreto, desde que haja autorização legal específica, né? Autorização feita por lei, diz a letra B. A letra C fala que, em obediência ao princípio da paridade das formas, os cargos só podem ser extintos por lei. E a letra D diz que, uma vez criados, em obediência ao ato jurídico perfeito, não podem ser extintos. E letra E, podem ser extintos por decreto, desde que se encontrem vagos. Novamente, eu noto que as assertivas incorretas estão bem construídas. O examinador diz algo que é errôneo, que não encontra respaldo na ordem jurídica, mas já apresenta um argumento que parece bastante consistente. Isso induz muita gente a errar. Por quê? Porque a assertiva errada aqui, ela não é, né, em tese, se você conhece a matéria, você percebe, ela é absurda. Mas como ela vem com uma fundamentação que até parece séria, muita gente se confunde. Eu vou te explicar esse ponto, eu vou lhe mostrar esquemas que vão lhe ajudar a memorizar isso melhor, mas antes eu quero aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre as atribuições do presidente que estão listadas no artigo 84. Acho que um detalhe central para você conhecer sobre esse dispositivo é que ele consagra um rol que é meramente exemplificativo. Não é um rol fechado, taxativo, números clausos. Não. Esse rol aqui elenca as principais atribuições presidenciais, mas não todas. Pense, por exemplo, na atribuição que o presidente possui de editar lei delegada. Ela consta do artigo 68 da nossa Constituição. Não está citada aqui no artigo 84, percebe? Então, o presidente possui outras atribuições para além daquelas que estão mencionadas aqui. E sabe quem corrobora isso? O penúltimo inciso do artigo 84, que é o inciso 27. Ele diz exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Quer dizer, o próprio artigo 84, no inciso 27, reconhece o quê? Que o presidente possui outras tarefas que não estão propriamente mencionadas nesse dispositivo, tá? Então, esse rol é aberto, esse rol é meramente exemplificativo. O que eu te recomendo quando você está estudando o direito constitucional? Quando você recebe uma informação como essa, aqui em que estamos resolvendo uma questão sobre poder executivo, e eu listei para você um rol que é meramente exemplificativo, você pode criar uma ficha de estudo e colocar rol meramente exemplificativo. Já usa o do artigo 84. Aí acaba que você se lembra que você já estudou, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, que hoje tem 79 incisos, e que você sabe, em razão do parágrafo 2º do artigo 5º, que prevê aquela cláusula material de abertura, que existem outros direitos e deveres individuais e coletivos fora do artigo 5º. Então, o artigo 5º também é um rol meramente exemplificativo? É. Aí você coloca ele na mesma coluna do artigo 84. E assim você vai construindo o seu rol meramente exemplificativo e, claro, mesclando conteúdos dentro da nossa disciplina. Por outro lado, você pode construir uma tabela ao lado e dizer, olha, aqui, por outro lado, o rol é fechado, é taxativo. Então, por exemplo, o artigo 92 enuncia de modo taxativo os órgãos que integram o Poder Judiciário. O artigo 103 da Constituição Federal, quando você está estudando o Poder Judiciário e as ações do controle, né, de constitucionalidade, o artigo 103 enuncia um rol que é taxativo de autoridades que podem provocar o Supremo Tribunal Federal por meio de ação direta de inconstitucionalidade, e também, além da ADI, a ADC, a ADO e a ADPF. Tá? O que mais que eu posso colocar ali, Pro? Você pode colocar o artigo 34, inciso 7. Aliás, o próprio artigo 34, quando enuncia as causas que autorizam a decretação de intervenção federal feita pela União num Estado membro ou no Distrito Federal, aquele rol também é taxativo. E por aí vai. Só que veja, vários assuntos foram aqui comentados só porque você está buscando na Constituição o que é rol exemplificativo, o que não é. E ao longo das outras aulas e das outras questões, etc., você vai complementando isso e criando esse belíssimo material, né, construído por você mesmo, com seu esforço, porque esse material vai te ajudando, evidentemente, a entender melhor a matéria e relembrar, enquanto você está estudando executivo, outros assuntos. Tá bem? Bom, continuando aqui na resolução dessa questão, eu queria também chamar a sua atenção para o fato de que o artigo 84 agora ganhou um inciso 28. Agora não, né? Isso aconteceu em 2021, você vai ver que tem tudo a ver com o contexto, né, pós-pandemia, e a emenda 109 atribuiu ao presidente uma nova tarefa, que é a de propor ao Congresso a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional, previsto nesses artigos aí, em 167b até o 167z, né, que foram também incluídos por essa emenda 109, tá bom? Então, é mais uma lembrança, isso aqui é uma novidade. Claro que esse inciso ganha importância diante dos demais, porque ele é matéria nova, recém-incluída em nossa Constituição, tá bom? Agora, deixa eu voltar aqui para o artigo 84. Então, são as atribuições privativas do presidente da República, né? Ele vai cumprir aqui essas tarefas.
E você tem que depois ler esses incisos, é claro que também no nosso curso a gente estuda cada um deles. Hoje eu vou dar ênfase ao que foi de fato exigido pela questão. Então, por isso eu já vou visitar diretamente o parágrafo único. Por quê? O caput do artigo 84 diz: compete privativamente ao presidente da República. Então, as atribuições que estão aqui nesse dispositivo são privativas do presidente, ou seja, serão cumpridas por ele, são privativas dele. Mas observe, desculpe, que o parágrafo único autoriza que algumas dessas tarefas sejam delegadas a certas autoridades, quais? Ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Então, existem atribuições listadas aqui, no artigo 84, que são os incisos 6, 12 e a primeira parte do inciso 25, que são passíveis de delegação. Só essas. As demais tarefas listadas nos outros incisos são indelegáveis. Mas essas tarefas aqui, dos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, podem ser delegadas. Delegadas para quem? Para os ministros de Estado, para o PGR e para o AGU. Então, nossa tarefa consiste em, primeiro, sempre lembrar quem pode receber essas atribuições por delegação. Os ministros de Estado, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Aqui também como conselho. Você conhece essas autoridades? Se você não conhece, tem que fazer uma pausa. Vou fazer uma pausa aqui nesse encontro e vou ler. Por exemplo, no artigo 128, parágrafo 1º da nossa Constituição, quem é o Procurador-Geral da República. Rapidamente você vai descobrir que ele é o chefe do Ministério Público da União. Lendo o artigo 128, aliás, você vai entender o Ministério Público. Por quê? Porque a Constituição diz assim, olha, o Ministério Público brasileiro é organizado da seguinte forma. Existem os Ministérios Públicos Estaduais, cada estado tem o seu MP, chefiado pelo respectivo Procurador-Geral de Justiça, e existe o Ministério Público da União, chefiado pelo Procurador-Geral da República. Então, o Ministério Público brasileiro é formado pelos MPS e pelo MPU. Cada MPE é chefiado pelo seu Procurador-Geral de Justiça. O MPU é chefiado pelo Procurador-Geral da República. Tá? Detalhe, o MPU, Ministério Público da União, abrange o MPM, o MPT, o MPF e o MPDFT. MPM, Ministério Público Militar. MPT, Ministério Público do Trabalho. MPF, Ministério Público Federal. E o MPDFT, que é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Pronto, já lembrei quem é o Procurador-Geral da República. Agora eu quero lembrar quem é o AGU. Eu visito o parágrafo 1º do artigo 131, para lembrar que o Advogado-Geral da União chefia a Advocacia Geral da União, que é um órgão que representa a União. Judicial e extrajudicialmente realiza, essa atividade de consultoria do Poder Executivo. Tá? Então essa é a Advocacia Geral da União. E os ministros de Estado? Aí você lê o artigo 76. O artigo 76 diz que o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República e que ele é auxiliado pelos ministros de Estado. Olha que interessante, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República e ele é auxiliado pelos ministros de Estado. Mas quem escolhe esses auxiliares do Presidente? O próprio Presidente. O artigo 84, que estamos trabalhando aqui no inciso 1º, diz que é competência privativa do Presidente da República nomear e exonerar livremente os ministros de Estado. Quando eu digo livremente, é porque o Presidente escolhe o ministro de Estado e nomeia. Não precisa de autorização dada pelo Senado Federal. O Senado não tem que aprovar aquele nome previamente por maioria absoluta. Quer ver outra ficha legal de você criar a partir disso? Existem autoridades que o Presidente da República nomeia só depois que o Senado Federal aprova previamente por maioria absoluta. Pense, por exemplo, no próprio PGR. Pense, por exemplo, nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, por outro lado, existem autoridades que o presidente nomeia livremente, sem o Senado ter aprovado previamente. Quem? O AGU, os ministros de Estado. Tá vendo? Estudar direito constitucional é maravilhoso. Por quê? Porque além de você entender o funcionamento do Estado, e você entender como a estrutura do nosso Estado se desenha, quem faz o quê, quais são as atribuições de cada autoridade, quem nomeia, se é livre, se tem participação ou não do Senado. Essas coisas te edificam como cidadão. Além disso, você percebe que as matérias estão todas muito conectadas. Basta saber ver. Então, voltando aqui para o centro dessa conversa, que é a resolução dessa questão da CGU. Tá? Vem cá, eu já sei que o presidente tem atribuições no artigo 84. Elas são privativas, ele é que vai cumpri-las. Grande parte dessas atribuições, portanto, são indelegáveis, mas existem tarefas passíveis de delegação para os ministros de Estado, o PGR e o AGU. Resta agora sabermos quais são exatamente essas tarefas passíveis de delegação. Bom, incisos 6, 12 e 25, primeira parte.
O inciso 6º fala da edição de decreto autônomo. Então, meu caro aluno, perceba o seguinte, se o presidente tem a intenção de extinguir um cargo público que está vago, ele pode fazê-lo, mediante a edição de um decreto. Um decreto que é autônomo porque ele não tem o perfil regulamentar. Afinal de contas, ele não existe para promover a fiel execução de uma lei. O presidente até pode editar decretos regulamentares, essa é uma atribuição dele que está também aqui no artigo 84, no inciso 4, mas aqui no inciso 6º, o decreto é autônomo, porque ele inova o ordenamento jurídico e pode tratar exatamente desses temas. Um aspecto, o decreto autônomo pode tratar de extinção de cargo público que já esteja vago. E lembre-se, estamos lendo em específico esse inciso 6º porque ele é passível de delegação para os ministros de Estado, para o PGR e para o AGU. Agora, outras atribuições passíveis de delegação, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. E depois a primeira parte do inciso 25, que é prover cargos públicos federais na forma da lei. Prover, que significa nomear alguém para o cargo. E segundo o Supremo já decidiu, a atribuição de prover abrange a de desprover, está aqui nesse recurso em mandado de segurança, tá? Então, quando o presidente delega para o ministro de Estado a atribuição para prover um cargo público na forma da lei, o ministro de Estado pode prover, mas pode também depois exonerar a pessoa, porque a atribuição de prover abrange a de desprover. Mas veja, e extinguir esse cargo público federal? Tem que ser na forma da lei. Por quê? Porque ele está ocupado. Porque se esse cargo estivesse vago, aí a extinção dele poderia ser efetivada mediante a edição de decreto. Por quê? Porque ele está vago. Mas ele estando ocupado, a extinção depende de lei e é uma atribuição indelegável. Isso tudo você tem que gravar, tá? Então, falou num cargo público, por exemplo, um cargo público federal, a primeira coisa que você tem que se perguntar na questão é se ele está preenchido ou se está vago. Se ele estiver preenchido, veja só, essa é uma atribuição que só pode ser cumprida pelo presidente. É indelegável e só vai ser exercida mediante a edição de lei. Agora, por outro lado, se esse cargo está vago, aí essa é uma atribuição que pode ser exercida mediante a edição de um decreto. O cargo público vago pode ser extinto mediante a edição de um decreto. E note, essa atribuição é passível de delegação, uma atribuição que pode ser delegada, então, a essas autoridades que você já conhece, tá bem? Tudo isso posto, vamos lá, voltando aqui para a questão, O que a gente vai assinalar como sendo nossa resposta? O presidente quer extinguir determinado quantitativo de cargos. Então, estamos falando da extinção de cargos. Por enquanto, a questão não me diz se o cargo é preenchido, se o cargo está vago, porque sabemos que os caminhos são diferentes. Se esse cargo ou se estes cargos que ele quer extinguir são cargos preenchidos, só ele pode cumprir essa atribuição e tem que ser por meio da edição de lei. Se, por outro lado, esses cargos estiverem vagos, essa extinção pode se dar mediante a edição de um decreto, porque o artigo 84, inciso 6º, a linha B autoriza, e mais, essa extinção pode ser realizada por ele ou então pode ser realizada por alguma daquelas autoridades listadas no parágrafo único, caso o presidente queira delegar a elas essa atribuição. Bom, aí sabendo disso, eu tenho que encontrar a resposta aqui, As questões da FGV não são fáceis. Bom, a letra A fala que eles podem ser extintos por decreto e se o cargo está ocupado, o servidor vai ser posto em disponibilidade. Se o cargo está ocupado, a extinção dele depende de lei. Pronto, então a letra A não é a minha resposta. Vagos ou ocupados podem ser extintos por decreto, mas tem que ter autorização por lei? Não, está tudo bagunçado. Por quê? Porque os caminhos são diferentes a depender de os cargos estarem vagos ou ocupados, preenchidos. Então eu não posso uni-los e dizer é tudo dessa forma aqui, porque são situações distintas, tá? Letra C, princípio da paridade das formas, extinção só por lei. Para cargos preenchidos isso estaria correto. Mas a regra vale para todos os cargos? Não. Letra D, uma vez criados, eles não vão poder ser extintos nunca. Imagine o tamanho que o Estado não teria. Essa aqui era a alternativa mais absurda. Mas veja que até com a alternativa errada, a FGV se esforça em apresentar uma argumentação boa, consistente, sólida, para as pessoas poderem confundir. Então, no final, nossa resposta ficou aqui na letra E, porque eles podem ser extintos por decreto, desde que se encontrem vagos. Porque se estiverem vagos, cabe extinção via decreto. O examinador não mencionou aqui, mas poderia ser até uma extinção determinada por uma daquelas autoridades que nós conhecemos lá no parágrafo único do artigo 84. Tá bem? Então, encontramos mais essa resposta. Teremos no próximo bloco mais questões para resolvermos, tá? E já te adianto, escolhi uma próxima questão de uma prova que aconteceu em abril de 2022. Vai ser uma questão bastante interessante. Eu te espero, então, na sequência, para a gente poder continuar. Até lá.
Bom, meu caro aluno, retomamos aqui no segundo bloco e agora a questão que eu vou te apresentar é sobre um assunto que está em basicamente todas as provas da FGV. Por quê? Os conteúdos programáticos trazem mesmo os direitos e as garantias fundamentais. Então, o tema nacionalidade é exigido. Mas é interessante porque a FGV, dentro desse grande assunto que está no título 2 da Constituição, direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º ao 17, tem muita coisa para cobrar. Mas eles quase sempre trazem pelo menos uma questão sobre o tema nacionalidade. E aí, dois tópicos são muito importantes. A definição de quando o sujeito pode ou não ser brasileiro nato ou naturalizado, e um outro aspecto envolvendo diferenças entre natos e naturalizados. São os dois pontos mais exigidos. Por isso, nesse nosso encontro em que estamos investigando juntos o modo de a FGV recentemente cobrar esses temas que estão no seu conteúdo programático, eu quero já mapear esse aspecto. Então, você sabe que a prova da CGU aconteceu no dia 20 de março de 2022. Uma questão interessante cobrada foi essa aqui. Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade búlgara, que se encontravam a trabalho em uma sociedade empresária da área de cosméticos. Poucos meses depois do nascimento, a família deixou o país e passou a morar em caráter definitivo na Bulgária. Quando ela completou 25 anos de idade, Maria foi acusada da prática de um crime, teve sua prisão decretada, pegou e fugiu para o Brasil. A Bulgária requereu a sua extradição. À luz da sistemática constitucional, o Brasil poderá ou não deferir esse pedido. Então, para podermos responder a esse questionamento, temos que dar alguns passos. De início, definir se Maria possui ou não nossa nacionalidade. Porque, veja, o tratamento que a Constituição de 88, nesse aspecto referente à extradição, confere ao brasileiro nato é diferente daquele que é destinado ao brasileiro naturalizado e mais distinto ainda daquele que é previsto para o estrangeiro. Então, se Maria for estrangeira, a resposta vai ser uma. Se ela for naturalizada, a resposta é outra. Se ela for brasileira nata, a resposta também é completamente distinta. Então, a primeira coisa a se definir aqui é exatamente se Maria possui ou não nossa nacionalidade, possuindo de qual espécie. Porque isso será decisivo para depois dizermos se o Brasil pode ou não extraditá-la. Essa questão da FGV é interessante porque dentro do tema nacionalidade, dois aspectos diferentes foram cobrados, foram exigidos. E é bom, né? É bom perceber como que a banca tem, então, cobrado esse assunto. Tá? Então vamos começar? Maria nasceu no território brasileiro. Bom, quem nasce em território nacional, muito possivelmente é brasileiro nato por incidência do critério territorial, que está no artigo 12, inciso 1º, a linha A. Então, a primeira coisa que a gente observa na questão é o local de nascimento do nosso personagem, porque se ele nasce em território nacional, eu ligo esse alerta do critério territorial e já penso, bom, nasceu em território nacional, pode ser brasileiro nato. Né? Como regra, aliás, será. Só não será se, claro, formos excepcionar esse critério de acordo com o que eu vou te mostrar a seguir, tá bem? Então, primeiro a gente vai investigar se ela é brasileira nata. Ela nasceu aqui. Os pais são estrangeiros de nacionalidade búlgara, mas estavam aqui a trabalho de uma sociedade empresária da área de cosméticos. Com essas informações, eu já consigo definir se ela é ou não brasileira nata, se ela é ou não detentora da nossa nacionalidade primária, também chamada de originária, tá? Agora, é isso que eu vou definir. Por quê? Porque a questão não fala de processo de naturalização. Né? E, aliás, se esse meu personagem, que é Maria, faz jus à nacionalidade primária, eu nem vou investigar se ela vai ou não se naturalizar, porque isso não seria, obviamente, do interesse dela. Tá bem? Então, vamos lá. Como é que alguém pode se tornar brasileiro nato? Na nossa Constituição, existem 4 caminhos que o sujeito pode percorrer para conquistar a nacionalidade nossa, nata, primária, originária. Existem 4 possibilidades. Elas estão narradas no artigo 12, no inciso 1º, nas 3 alíneas, A, B e C. Acontece que a alínea C, ela tem 2 partes. Claro que o ideal, em termos de técnica legislativa, teria sido o constituinte, quando estava confeccionando a Constituição de 88, teria sido dividir a alínea C em 2. Então teríamos as linhas A, B, C e D, né? Mas isso não foi feito, a linha D ficou com 2 partes, mas a gente consegue identificá-las com tranquilidade e perceber então que existem 4 caminhos. O primeiro, sem dúvida, é baseado no critério territorial do solo, né? Quem é brasileiro nato? Quem nasce aqui, no território da República Federativa do Brasil. Nasceu aqui é brasileiro nato, ainda que seja filho de pais estrangeiros. Só não aplicaremos esse critério territorial se a criança aqui nascida for filha de pais estrangeiros, os 2 devem ser estrangeiros, e mais, qualquer um deles ou ambos estiver aqui a serviço do país de origem, porque aí estaremos excepcionando o critério territorial.
Mas note, para não aplicarmos o critério territorial para uma criança que nasceu aqui em nosso território, é preciso que esses dois requisitos estejam presentes. Eles são cumulativos. Os dois pais devem ser estrangeiros, não é um só estrangeiro, não. Os dois devem ser estrangeiros e qualquer um deles, ou evidentemente ambos, está aqui a serviço não de uma empresa privada qualquer, não está aqui de férias, não está aqui trabalhando para uma empresa privada qualquer, não está aqui a serviço de um país qualquer, está aqui a serviço do seu país de origem, tá bem? Então, se a criança nasce em território nacional, mas ambos os pais são estrangeiros, e qualquer um deles, ou ambos evidentemente, está aqui a serviço do país de origem, a gente não se intromete na nacionalidade da criança e ela não será brasileira nata, porque não incidirá o critério territorial. É o caso da Maria. Maria nasceu em território nacional. Liguei meu alerta do critério do solo. Ela é filha de ambos os pais estrangeiros. Sim, os dois pais, disse a questão, têm nacionalidade búlgara. Mas a questão também me disse que eles estão aqui a serviço de uma empresa privada. Pronto. Eles não estão aqui a serviço do país de origem, então a criança é brasileira nata. Se eu definir que Maria é brasileira nata, qual regra de extradição se aplica para ela? Estando em território nacional, ela nunca poderá ser extraditada pela República Federativa do Brasil, porque o artigo 5º, no inciso 51, traz uma vedação categórica para a extradição de brasileiros natos. Olha só, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Então, quer dizer, para o brasileiro nato, a vedação é categórica. Brasileiro nato não pode, em nenhuma circunstância, ser extraditado. E o naturalizado? O naturalizado até pode. Mas, primeiro, em caso de crime comum, que ele praticou antes da naturalização, então tem que ser crime comum, ou seja, não pode ser crime político ou de opinião. Ah, mas o que seria um crime político ou de opinião? Não existe uma definição precisa na doutrina. Então, em provas de direito constitucional, o examinador diz que é um crime de opinião. Ele diz, está sendo condenado lá no exterior por um crime político, entende? Ou então ele narra um crime comum, um homicídio, um furto, né? Mas enfim, então o naturalizado, como regra, não será extraditado, mas a Constituição autoriza a extradição dele nesses dois cenários. Primeiro, crime comum que foi praticado antes dele se naturalizar, ou então se ele, a qualquer tempo, antes ou depois da naturalização, comprovadamente se envolver com um crime muito grave, que o Brasil, no cenário internacional, se comprometeu a combater, que é o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e drogas afins. Tá? Então, existiriam essas duas possibilidades de extradição do brasileiro naturalizado. Para o estrangeiro, a regra é a seguinte, extradita, né? Tem alguém querendo processar ou julgar ou fazer cumprir pena um estrangeiro que foi condenado? Está pedindo a extradição dele, ele é estrangeiro? Em regra, a gente extradita. Só não vamos extraditá-lo se o crime do qual ele é acusado é um crime político ou de opinião. Tá? Aí o Brasil não extradita, por quê? Um dos princípios que rege o nosso país no cenário internacional, que está lá no artigo 4º da Constituição, no inciso 10, é a concessão do asilo político, exatamente para esses cenários. O Brasil não será tolerante com perseguições políticas, tá bem? Bom, então, para o caso do estrangeiro, em regra, a gente extradita. Eu digo em regra porque, claro, existem múltiplos requisitos, condições que terão que ser observados. O Brasil tem tratado, tem acordo bilateral, tem algum tratado de extradição com esse país, mas essas são questões que não interessam aqui para este momento. O que interessa aqui é sabermos. O artigo 5º, nos incisos 51 e 52, trata da extradição. Para brasileiro nato, a República Federativa do Brasil nunca, em nenhuma hipótese, vai extraditá-lo. Ah, mas e se ele tiver dupla nacionalidade? Ele é brasileiro nato, mas é também italiano. Aí a República Italiana pede a extradição dele. Não, porque ele é brasileiro nato. A vedação é categórica mesmo. Para o naturalizado, a regra é não extraditá-lo, porque afinal de contas ele também é brasileiro, mas existem duas situações excepcionais em que poderíamos extraditá-lo. E por fim, para o estrangeiro, a regra é a não extradição em caso de crime comum ou político, né? Mas há a possibilidade de extradição para os demais casos, então a regra é extraditá-lo, beleza? Isso está estruturado aqui para você num desenho, não é? Nessa estrutura aqui esquemática. Agora vejamos o caso de Maria. Já sabemos que ela é brasileira nata pelo critério territorial, critério do solo, não é? Então, se o examinador me pergunta sobre a extradição, a resposta é a seguinte: a Constituição de 88 veda de forma expressa porque ela é brasileira nata. E estando em território nacional, não poderá ser extraditado. Encontrei a resposta já na letra A. O Brasil não pode deferir a extradição em hipótese alguma. Por quê? Porque ela é brasileira nata. Tá? Letra B.
pode deferir a extradição, salvo se ela tiver feito a opção pela nacionalidade quando completou 21 anos. Ela não precisa fazer essa opção, porque ela é brasileira nata logo pelo critério territorial que está no artigo 12, inciso 1º, na alínea A. Então, ela nem precisa, né, percorrer outros caminhos aqui. A chance dela de ser nata é essa, nasceu no nosso território. Apesar de ambos os pais serem estrangeiros, nenhum estava a serviço do país de origem, é nata mesmo. Tá bom? Então, já está respondida aqui essa questão, tá bem? Agora, não pense que isso foi uma questão isolada. Se você olhar outras questões da FGV, inclusive bem recentes, você vai notar que o tempo inteiro a banca está cobrando esse assunto. Por isso que ele está sendo trazido aqui para o nosso debate, para a nossa conversa, para essa nossa análise de questões recentes da banca, tá? Olha essa prova de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ela é do primeiro semestre de 2022, tá? Essa prova aconteceu no finalzinho do mês de maio, acho que foi dia 29. No último final de semana de maio tivemos essa prova do TJDFT, tá bom? E olha a questão apresentada pela nossa banca. John, de nacionalidade estrangeira, que veio a se naturalizar brasileiro. Então pronto, eu já sei que eu tenho um personagem que é brasileiro naturalizado, tá bom? Ele foi condenado anteriormente em seu país de origem, em sentença judicial transitada em julgado, pela prática de crime comum. Quando você conhece a matéria, naturalmente, ao ler o enunciado da questão, você já sabe para onde o examinador está te direcionando. Então eu tenho um personagem que é brasileiro naturalizado. Ele foi condenado no país dele de origem por um crime comum. E esse crime comum, ele foi praticado antes dele se naturalizar, né? Porque ele já tinha sido condenado anteriormente em seu país de origem pela prática de crime comum. É que a gente às vezes não fica, né? Às vezes não, naturalmente não se fica sabendo que isso aconteceu. Então John era estrangeiro, estava respondendo a um processo crime no país. Mudou para o Brasil, conseguiu se naturalizar aqui, porque ele não tinha nenhuma condenação ainda, né? Então se naturalizou, virou brasileiro naturalizado. Aí de repente o país de origem fala, olha, eu vou pedir a extradição dele, porque ele está condenado, ele tem que cumprir pena aqui. Aí o Brasil fala, mas espera aí, ele é brasileiro naturalizado, posso extraditá-lo? Aí o país, né, mandou os dados, a gente analisa e vê, espera aí, ele cometeu um crime comum antes de se naturalizar. Ficou parecendo, aliás, que ele só se naturalizou brasileiro para impedir a extradição, entende? Por isso a Constituição autoriza a extradição nesse caso, né? Anos após de negociação, seu país de origem celebrou um tratado de extradição com o Estado brasileiro e requereu a extradição de John, tá? Isso aqui vai ser interessante, porque isso aqui vai cobrar um pouco além do que está no texto constitucional, para falar a verdade, né? Por quê? Porque veja que o tratado saiu depois. Tem problema? Não, porque às vezes as negociações entre os países se dão exatamente nesse tipo de contexto. O país condenou um sujeito, está pedindo, sabe onde ele está no Brasil, então vamos pedir a extradição, mas nós não temos um tratado, um acordo, então vamos realizar isso, né? Às vezes os acordos surgem exatamente numa necessidade, num contexto como esse aqui. Então, após anos de negociação, o país de origem celebrou um tratado de extradição com o Estado brasileiro e requereu a extradição de John. É correto afirmar sobre isso o quê? Letra A, não pode ser extraditado porque o Brasil não extradita os seus nacionais. A frase da letra A está errada. O Brasil extradita seus nacionais, sim, se eles forem naturalizados e se enquadrarem em um daqueles dois cenários passíveis de extradição. Pronto. Então, a frase da letra A, por ser extremamente categórica e genérica e dizer que o Brasil simplesmente não extradita nacionais, ela já está errada. Letra B, não pode ser extraditado, salvo se previamente for declarada a perda da nacionalidade. A letra B basicamente está dizendo o mesmo que a letra A. Está dizendo, olha, o Brasil não extradita nacionais. Né? Para ele ser extraditado, teria que ser declarada primeiro a perda da nacionalidade dele, o que não é real, não se coaduna, né, com o que nós estudamos. Então, letra B descartada. Letra C. Ele pode ser extraditado em razão da natureza do crime do momento em que o praticou, sendo-lhe aplicável o tratado de extradição celebrado posteriormente. Tá? Sim, ele pode ser extraditado. O crime é crime comum, foi praticado antes da naturalização, então o momento está ok, e é aplicável sim o tratado de extradição celebrado posteriormente. Isso teria sido estudado por você, não basicamente na minha disciplina, né? Mas possivelmente, eu não me lembro exatamente desse edital com relação às outras disciplinas, mas isso foi cobrado. Né, talvez alguma coisa de direitos humanos tinha também nesse edital, né, é onde a gente em geral estuda isso, mas às vezes eu resolvo essas questões aqui também para noticiar já. Né? Então, resposta à letra C, se aplica sim o tratado celebrado posteriormente, não há problema nenhum. Letra D diz exatamente isso, mas diz que o tratado não é aplicável, o que é falso. E a letra E também era fácil de ser descartada, porque ela diz que poderia ser extraditado como qualquer nacional, nato ou naturalizado, em razão da natureza do crime.
Ele sendo nato, por exemplo, é claro que ele não poderia ser extraditado. Não faria sentido porque a vedação na Constituição é uma vedação que a gente diz absoluta, tá bem? E só para finalizar, tem, claro, decisão do STF, eu separei um trecho aqui de uma para ler para você. As normas extradicionais, legais ou convencionais não constituem lei penal. Por isso, não incide em consequência aquela vedação constitucional de aplicação a fato anterior da legislação menos favorável, tá? Então, o tratado pode ter sido elaborado depois que ele se aplica, sim. É entendimento do Supremo Tribunal Federal. Fechamos essa questão. Te convido para a próxima. Essa aqui é uma prova de auditor da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas. Ela aconteceu já também no mês de maio, tá? Em maio de 2022, e trouxe aqui para nós, de novo, né, o tema nacionalidade, mas um tópico assim que não é tão comum. Por isso eu quis que essa questão fizesse parte aqui da nossa análise. Repare, é uma questão que cobrou o cenário da chamada quase nacionalidade, que está no parágrafo 1º do artigo 12. É uma situação muito peculiar que a gente estabelece para os portugueses que possuem residência permanente aqui no Brasil, desde que, claro, haja reciprocidade em favor dos brasileiros com residência permanente em Portugal. Não quer demais lembrarmos que esse tratado de reciprocidade, né, que é um tratado de amizade e cooperação entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, ele existe e está em vigor, tá bem? Mas vamos lá, fazendo a leitura aqui do que o examinador cobrou. Maria, de nacionalidade portuguesa, tem residência permanente no Brasil há pouco mais de 2 décadas. Bom, ele já me deu aqui os elementos que eu quero. Meu personagem é português e tem residência permanente aqui no Brasil. Só de ler o enunciado da questão, você já sabe que é o parágrafo 1º do artigo 12 que está sendo exigido, não é? Quanto mais você estuda e resolve questões, com mais facilidade você vai identificando isso, à medida em que o questionamento feito pela banca lhe é apresentado. Então, eu tenho aqui uma portuguesa, ela tem residência permanente no Brasil. Ela pretende concorrer a um cargo eletivo, então ela procurou um advogado e solicitou informações a respeito dessa possibilidade. Como você já conhece, né, a FGV diz que o advogado vai respondê-la corretamente. Então, Maria, à luz da ordem constitucional, com observância das condicionantes que sejam estabelecidas em tratado internacional. Bom, a letra A diz que ela pode se alistar como eleitora, mas não vai poder concorrer a cargo eletivo. A letra B diz que ela pode concorrer a qualquer cargo em igualdade de condições com o brasileiro nato. A letra C diz que ela pode concorrer a cargo eletivo se ela requerer a naturalização de modo concomitante com o alistamento eleitoral. A letra D diz não pode concorrer porque é peremptoriamente, ou seja, categoricamente vedado a estrangeiro registro de candidatura. E depois a letra E diz que ela pode concorrer, salvo nos casos previstos na Constituição de 88, e se houver reciprocidade em favor de brasileiros. Tá. Bom, nunca é uma questão assim muito fácil, né? A FGV, ela exige um pouco do aluno e, no final das contas, ela prestigia quem estudou e entendeu bem a matéria, a verdade é essa. Então, vamos lá, vamos dar um primeiro passo juntos? A nossa Constituição prevê, para os portugueses que tenham residência permanente aqui no Brasil, um cenário muito particular que é o da quase nacionalidade. Então veja que esse português, ele não quer se tornar brasileiro, então ele não vai buscar o processo de naturalização. Ele é português, ele é estrangeiro, mas justamente por ser português, né, e nós fomos colônia de Portugal, então temos laços históricos, antigos, né, inclusive linguísticos com esse país, de forma mais estreita do que com qualquer outro. Então, sendo português e tendo residência permanente aqui no Brasil, claro, se estiver assegurada a reciprocidade, diz a Constituição que para esses portugueses com residência permanente aqui no Brasil serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então vamos lá, você tem que interpretar. Se estivermos falando de um cenário, de um português, então ele tem que ter a nacionalidade portuguesa, tem a residência permanente aqui no Brasil. E claro, em havendo essa reciprocidade, que eu já disse que está assegurada em tratado, esse português, ele vai requerer o que chamamos de Estatuto da Equiparação. Ele vai ser equiparado ao brasileiro naturalizado. Sem se submeter a processo de naturalização, ele vai ser tratado como se brasileiro naturalizado ele fosse. Mas veja, ele não vai requerer a naturalização. Ele não vai buscar a naturalização. Mas ele vai ser tratado como se brasileiro naturalizado fosse. É claro que a redação do parágrafo 1º do artigo 12 podia ser mais transparente, mais fácil.
Podia o Constituinte ter dito: aos portugueses com residência permanente aqui no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros com residência permanente em Portugal, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Ponto. Ele disse ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição, o que gera a necessidade de interpretarmos essa parte final. Mas eu já estou lhe adiantando e dizendo: a equiparação é ao brasileiro naturalizado. E o examinador vai o tempo todo dizer que este português será equiparado ao brasileiro nato. Você já sabe que isso está errado, não é? Então, quais são os requisitos para que os portugueses recebam esse tratamento equiparado ao brasileiro naturalizado? Primeiro, ser português. Segundo, ter residência permanente no Brasil. Terceiro, haver reciprocidade em favor de brasileiros que tenham residência permanente lá em Portugal, tá? Bom, então neste caso, ela, né, na verdade é uma personagem feminina, sendo português com residência permanente, pode ser equiparado ao brasileiro naturalizado, né? Então, sendo equiparado ao brasileiro naturalizado, se quiser, pode se alistar como eleitor e vai poder se candidatar. Porque isso não é uma coisa automática. Se o sujeito é português e tem residência permanente aqui, ele pode não querer esse estatuto da equiparação e querer continuar aqui sendo tratado como português, como estrangeiro. É uma escolha, né? A isso se dá o nome de liberdade humana. Agora, é possível que também, sendo português com residência permanente aqui, queira ser equiparado ao brasileiro naturalizado. Aí vai buscar isso, uai. É possível? Claro que sim, tá? Trouxe uma decisão do Supremo Tribunal Federal aqui para lermos, tá bom? Vamos lá. A norma inscrita no parágrafo 1º do artigo 12, que contempla em seu texto hipótese excepcional de quase nacionalidade, não opera de modo imediato, não é? Porque, para incidir, além de supor o pronunciamento aquiescente do Estado, depende ainda do requerimento do súdito português interessado. Então, quer dizer, o súdito português tem que primeiro nos procurar e dizer: olha, eu sou português, eu tenho residência permanente aqui, agora eu vou te apresentar documentos que comprovem isso, e aí o Estado brasileiro vai responder e vai equipará-lo do jeito que ele quer ser equiparado, tá? É possível, mas ele é equiparado ao brasileiro naturalizado e não ao nato. Então, apesar de ele poder se alistar como eleitor, isso vai ser possível, ele não vai poder disputar todo e qualquer cargo eletivo. Por quê? Porque a nossa Constituição, ela separa alguns cargos como sendo privativos de brasileiros natos, tá? É claro que a regra é não termos distinção entre brasileiros natos e naturalizados, porque todos eles são brasileiros. Por isso, até o parágrafo 2º do artigo 12 diz que a lei não vai estabelecer distinção entre eles. Mas existem casos previstos na Constituição em que a distinção de brasileiro nato e naturalizado é possível. E uma delas, junto com extradição, é a mais cobrada em prova, é referente aos cargos. Existem cargos que são privativos de brasileiros natos. Quais? A começar pelo cargo de presidente da República. Essa é uma previsão constante em vários documentos constitucionais no mundo. A Constituição norte-americana exige que o sujeito, para ser presidente, tenha a nacionalidade primária norte-americana. A Constituição portuguesa faz essa exigência e a nossa também. Para ser presidente da República, para começar, tem que ser brasileiro nato. E o vice? Bom, o vice pode ter que substituir o presidente em situações de impedimento temporário, ou pode ter que sucedê-lo numa situação de vacância definitiva do cargo. Então, o vice também tem que ser brasileiro nato, não é? Também podem substituir o presidente de forma temporária, né? O presidente da Câmara, o do Senado e o presidente do Supremo. Então, por isso, o presidente da Câmara e o do Senado devem ser brasileiros natos. E no caso do STF, os 11 ministros precisam ser natos porque a presidência é revezada entre eles a cada 2 anos. E por razões de segurança nacional, também existem certos cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Os oficiais das Forças Armadas, os membros da carreira diplomática e também um específico ministro de Estado, que é o da Defesa. Os demais ministros de Estado podem ser natos ou naturalizados. Por exemplo, em janeiro de 2019, o presidente Bolsonaro nomeou como ministro de Estado da Educação um professor colombiano naturalizado brasileiro. Ele caiu rapidamente, em abril já tinha saído, mas você veja, um brasileiro naturalizado foi ministro de Estado da Educação. É possível, Não poderia nunca ser ministro de Estado da Defesa, porque para ser ministro de Estado da Defesa tem que ser brasileiro nato, tá? Então aqui estão mapeados os cargos que são privativos de brasileiros natos, né? Alguns o são em razão da linha de substituição presidencial, outros o são em razão da segurança nacional.
Com relação à Câmara dos Deputados e o Senado Federal, nunca é demais lembrá-lo que os deputados federais e os senadores podem ser natos ou naturalizados. É só o presidente da casa que tem que ser nato. Então, por exemplo, um brasileiro naturalizado se elege senador da República. Tudo bem? Sim. Mas ele, sendo senador da República, nunca vai poder internamente, ali no Senado, disputar a eleição para ser presidente do Senado, porque o presidente do Senado tem que ser brasileiro nato. Joia? Pois bem, com tudo isso mapeado, eu volto para a questão cobrada pela FGV nessa prova de maio de 2022. Maria é portuguesa, tem residência permanente aqui no Brasil, ela quer concorrer a um cargo eletivo. Ela pode? Pode. Mas veja, ela procurou um advogado, solicitou informações e ele respondeu o seguinte: você tem que observar as condicionantes estabelecidas, né, nesse acordo de reciprocidade. Aí você, sendo tratada como o português equiparado, né, você vai ter a nossa quase nacionalidade. Então você vai ser tratada como se fosse naturalizada, sem precisar se submeter ao processo de naturalização. Então a letra A fala, ela pode se alistar, mas não pode concorrer. Ela vai poder se alistar e concorrer, não a todos os cargos, porque existem alguns que são privativos de brasileiros natos e ela é equiparada a um brasileiro naturalizado. Letra B, pode concorrer a qualquer cargo. Qualquer um não. Em condições de igualdade com o nato, não. A letra B já está descartada. Letra C, ela pode concorrer, mas tem que se naturalizar. Não, porque ela é detentora do Estatuto da Equiparação. Ela tem a excepcional quase nacionalidade. Então, ela não precisa requerer naturalização, não. A letra D fala, ó, ela não pode concorrer a nada porque ela é estrangeira. Não, originariamente ela é estrangeira, mas como ela está com essa intenção de concorrer, ela procurou um advogado para saber como é que ela faz. O advogado disse, olha, tem ali as condicionantes do estatuto, né? Você obedecendo vai poder concorrer. Então ela vai se alistar como eleitora e vai poder disputar cargos eletivos sim, tá? Então a letra E é a que sobrou. Pode concorrer? Pode, salvo nos casos previstos na Constituição, né? Quais casos? Uai, de cargos que sejam privativos de brasileiros natos. Aí tem que haver reciprocidade? Tem. Tem, porque se Portugal cortar essa possibilidade para os brasileiros que lá tenham residência permanente, a gente aqui não vai manter. Acabou. Tá bem? Fechamos então mais essa questão? Ótimo. Mais uma questão recente da FGV resolvida. Daqui a pouco a gente segue e mais questões vão ser apresentadas. Te espero no próximo bloco. Até lá. Bom, meu caro aluno, ficou agora para o terceiro bloco desse nosso encontro, a análise de um tipo muito específico de questão que basicamente só a FGV apresenta. É uma questão na qual ela exige que você entenda qual é a extensão da determinação da suspensão dos direitos políticos. Quando os direitos políticos de alguém ficam suspensos, o que acontece? Isso afeta a capacidade eleitoral ativa e a passiva, ou afeta ambas? São então pontos que teremos que trabalhar e eu já sugiro uma primeira questão para podermos começar a entender o modo de a banca cobrar isso. Essa primeira questão é mais simples, você vai perceber. Na sequência eu apresento outras que cobram o mesmo assunto de uma maneira um pouquinho mais sofisticada e com isso vamos incrementando o nosso estudo. Numa prova então do ano de 2022, essa prova aconteceu em abril, né? Nós tivemos a seguinte pergunta. José foi condenado à pena privativa de liberdade em um processo penal pela prática de crime contra o patrimônio. Enquanto cumpria a pena, mas já tendo recebido livramento condicional, consultou seu advogado a respeito da possibilidade de concorrer a um cargo eletivo nesse período, sendo respondido corretamente que... Bom, então aqui o cenário é o seguinte. Nosso personagem é José e ele foi condenado num processo penal.
Então temos aqui a condenação dele. Ele está cumprindo pena, mas já recebeu o livramento condicional. Então, na realidade, ele já está cumprindo pena, já está, inclusive, não é fora do cárcere, porque já está em livramento condicional, mas ele resolve consultar o seu advogado a respeito da possibilidade de concorrer a um cargo eletivo nesse período. Faltou aqui, basicamente, a FGV dizer que essa condenação criminal era já uma condenação criminal definitiva, porque ele podia estar cumprindo mas na verdade, para estar cumprindo pena, né, já é condenação definitiva. Acho que deu para entender. É que quando a banca deixa isso mais explícito, facilita um pouco para o candidato, né? Mas ele já está cumprindo pena, então ele já tem pena, o que significa que ele já teve uma condenação. Né? E a gente vai ter que pressupor aqui que então ela está já transitada em julgado para podermos aplicar a sanção de suspensão dos direitos políticos, que é fruto justamente da condenação criminal definitiva enquanto durarem os seus efeitos. Tá bem? Então, isso aqui é causa de suspensão dos direitos políticos. Nunca é demais lembrarmos que o artigo 15, ele veda de forma categórica a cassação dos direitos políticos. Não é a pergunta dessa questão, mas é de muitas outras. Então, observe o corpo do artigo 15 e o que ele diz, porque isso cai em prova o tempo inteiro. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão acontece nesses casos aí que estamos mapeando. Tá? Mas a cassação de direitos políticos não pode acontecer, tá bom? Então, bom, estamos tratando de uma hipótese de suspensão que está aqui no inciso 3º, que é fruto de uma condenação criminal definitiva enquanto durarem os seus efeitos. Mas veja, o que acontece quando os direitos políticos de alguém ficam suspensos? É muito importante que você entenda que a suspensão dos direitos políticos impede que o sujeito exerça tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a passiva, o que significa que ele não poderá votar nem disputar nenhum cargo eletivo enquanto os direitos políticos estiverem suspensos. Tá? Então, o sujeito nem vota, nem disputa cargo eletivo, o que significa que a sanção de suspensão dos direitos políticos ela é bem gravosa, ela é bastante severa. Ela atinge tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a capacidade eleitoral passiva. O sujeito não vai poder votar, tampouco poderá se candidatar. Tá? E isso vai ser importante porque o examinador questionou isso na nossa prova. Tá? Ele questionou isso, então vamos voltar lá na questão para a gente poder responder. Olha só, voltando aqui, ele consultou um advogado. Posso concorrer a um cargo eletivo? O advogado corretamente responde. Letra A. Embora você esteja no gozo dos direitos políticos, você está inelegível. É claro que ele não está no pleno exercício dos seus direitos políticos. Ele está com os direitos políticos suspensos. Tá bom? Então não incide aqui em uma causa de inelegibilidade. É outra coisa, é suspensão dos direitos políticos. Letra B, ele está no pleno gozo dos direitos políticos, pode votar e ser votado. Como assim, né? Ele recebeu uma condenação criminal, a gente teve que pressupor aqui que ela transitou em julgado, ele está cumprindo pena, tudo bem que já está livre do cárcere, já está inclusive em livramento condicional, mas observe, ele está com os direitos políticos suspensos. Né? Então, evidentemente, ele nem tem capacidade eleitoral ativa nem passiva, nem vota nem se candidata. Letra C. Está com os direitos políticos suspensos, não podendo votar ou ser votado. Essa aqui é, então, a nossa resposta. Tá? A letra D erra um pouco com relação à extensão dessa medida. Diz que ele está com os direitos políticos suspensos, então ele pode votar, mas não ser votado? Nem votar ele pode. Tá bom? Ah, mas e se ele fosse um preso provisório? Um preso que ainda aguarda, né, a condenação criminal transitar em julgado. Bom, aí ele não estaria com os direitos políticos suspensos. E não estando com os direitos políticos suspensos, ele tanto poderia votar quanto poderia se candidatar. Você já deve ter visto em algum ano eleitoral notícia de alguém encarcerado se candidatar e vencer a eleição. Isso acontece, né? Porque se o sujeito é preso provisório, a condenação criminal ainda não é definitiva, os direitos políticos não estão suspensos. A suspensão só vem com o trânsito em julgado da condenação criminal. Tá? Então pode acontecer. Mas nesse cenário aqui, veja que a letra D nunca poderia ser a resposta, porque se José está com os direitos políticos suspensos, e ele está mesmo, ele nem poderia votar nem ser votado. Tá? E depois a letra E diz que falta a ele uma condição de elegibilidade, mas não há óbice que exerça seus direitos cívicos como eleitor. Olha, ele não exerce seus direitos cívicos como eleitor, não. Por quê? Porque a capacidade eleitoral ativa dele foi atingida também. Tá joia? Bom, uma próxima questão que cobrou esse tema. Eu peguei uma de 2021, tá?
para poder ilustrar uma outra maneira de a banca cobrar esse mesmo tópico que acabamos de mapear. Diz a questão que João foi condenado em razão da prática de uma infração penal, a pena privativa de liberdade, a qual fora substituída por pena restritiva de direitos. Acresça-se que a pena restritiva de direitos terminaria de ser cumprida poucos dias após a próxima eleição a ser realizada, antes, portanto, da data marcada para a diplomação e do momento em que ocorreria a posse. Só um detalhe, existem 3 marcos, para a justiça eleitoral. Você tem a eleição, tempos depois ocorre a diplomação, que é quando a justiça eleitoral entrega para o sujeito que foi eleito um diploma, atestando isso, que houve uma eleição válida, regular, que ele foi eleito. E depois, com esse diploma em mãos, o sujeito comparece para a posse. Então você tem a eleição, a diplomação e, na sequência, a posse acontece no ano seguinte. Tá bem? Então, só para você mapear o cenário aqui. Então, João foi condenado, já está com pena restritiva de direitos, e essa pena restritiva de direitos vai terminar de ser cumprida poucos dias após a eleição, antes da diplomação e, consequentemente, antes da posse. É correto afirmar que João, nas eleições... Bom, se João foi condenado criminalmente, essa condenação transitou em julgado, ele está com os direitos políticos suspensos. Estando com os direitos políticos suspensos, ele nem pode votar, nem pode disputar um cargo eletivo. Ah, mas é uma pena restritiva de direitos. A Constituição fala que a suspensão dura enquanto durarem os efeitos da condenação. Só quando ele terminar de cumprir a pena, a dívida dele com o Estado, é que ele recupera os direitos políticos. Aí ele vai recuperar poucos dias depois da eleição. Vai, paciência. A eleição vai ter passado. Ah, mas ele não pode se candidatar e disputar a eleição, porque logo depois, antes até de ser diplomado, ele já cumpriu a dívida com o Estado. Claro que não. Enquanto a eleição acontece, ele está com os direitos políticos suspensos, porque ele não terminou de cumprir a pena dele. Tá bem? Então, resposta para essa questão. Ele nem poderá votar, nem poderá disputar um cargo eletivo. A gente vai marcar a letra D nessa questão, tá? E o resto é só o examinador tentando te confundir. Olha, ele pode votar, mas disputar cargo eletivo não. Ou então, ele disputa um cargo eletivo, mas não pode votar. Veja se isso faria sentido. Ele poder se candidatar, mas não pode votar nele mesmo. Entende? É um absurdo. Então, quer dizer, não era tão difícil. Mas é importante resolvermos as questões anteriores para mapearmos isso que a FGV gosta de cobrar. Ela gosta de exigir que você saiba que a suspensão dos direitos políticos, que é uma sanção listada lá no artigo 15 da Constituição, que opera em alguns dos cenários listados nos incisos ali. A suspensão dos direitos políticos afeta tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a passiva. É uma sanção bem gravosa, tá? Agora eu trago mais uma questão e essa aqui é a mais completa desse trio que eu escolhi para ilustrar a matéria. Essa aqui exige que você saiba um pouco mais, tá bem? Então vamos lá. Pedro, na época em que era chefe do Poder Executivo Federal, foi condenado em um processo por crime de responsabilidade. Daí decorrendo a aplicação da sanção de inabilitação para o exercício de função pública. A sanção sofrida por Pedro restringe a cidadania em suas acepções ativa e passiva? A sanção que restringe a cidadania nas duas acepções, ativa e passiva, é a suspensão dos direitos políticos. Então, se Pedro recebesse como sanção a suspensão dos direitos políticos, por exemplo, por uma condenação criminal transitada em julgado, por uma condenação por improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, que você estuda com Eric, direitos políticos suspensos, ele nem votaria, nem poderia ser votado. Tá? Então veja que a letra A é referente ao que estudamos agora há pouco, suspensão dos direitos políticos, não tem a ver com a sanção de inabilitação. E veja que depois as outras alternativas, elas começam a misturar as coisas. Olha a letra E, diz que isso acarreta a suspensão dos direitos políticos. Não. Pena de inabilitação por condenação em crime de responsabilidade é uma coisa, suspensão dos direitos políticos é outra. Vou te mostrar isso a seguir. A inabilitação é a mesma coisa que a perda da função pública, ela acarreta restrições mais amplas que a inelegibilidade, ela equivale à proibição de contratar com o poder público. Tínhamos todas essas possibilidades aqui para podermos discutir. Mas vamos em frente que eu quero te apresentar esse tópico que eu acho que é crucial para você fazer prova da FGV. Existe para a banca uma distinção entre, aliás, para a banca, né? Existe para a doutrina, e a banca cobra bastante, a distinção entre a suspensão dos direitos políticos, a inelegibilidade e a inabilitação. Bom, eu dividi em 3 partes essa explicação para você poder assimilá-la com tranquilidade. Primeira parte, suspensão dos direitos políticos. Já sabemos,
porque vimos agora há pouco que ela atinge a capacidade eleitoral ativa e a passiva. Então, quem receber a sanção de suspensão dos direitos políticos, que está lá no artigo 15 da Constituição, nem pode votar, nem pode se candidatar. Cidadania vai ficar restrita nas acepções de passiva e ativa, tudo bem? Ótimo, então isso está mapeado já. Agora, inelegibilidade é um outro cenário diferente. Quem recebe a sanção de inelegibilidade? Bom, quem tem a inelegibilidade não vai poder se candidatar, mas mantém a possibilidade de quê? Via de regra, de votar, tá? Então, eu quero começar explicando a inelegibilidade, dando alguns passos anteriores. Cuidado para não confundir a alistabilidade com a elegibilidade. Então, primeira coisa, a alistabilidade é a capacidade do sujeito se alistar como eleitor e votar, tá? Então, a alistabilidade é o que a gente chama de capacidade eleitoral ativa. No direito brasileiro, o alistamento eleitoral e o voto, eles são obrigatórios para alguns e facultativos para outros. Essa obrigatoriedade existe para quem tem mais de 18 anos. Uma hora, uma proposta de emenda à Constituição pode mudar isso. Tá? Uma hora, uma proposta de emenda à Constituição pode transformar o alistamento eleitoral e o voto em facultativo para todas as pessoas. Hoje não é assim, mas uma PEC pode mudar isso. Bem? Porque a obrigatoriedade não é uma característica petrificada do voto. Então é uma coisa que pode ser alterada sim. Tá? As características petrificadas do voto são essas daqui. O voto tem que ser direto, secreto, universal e periódico. A Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, não exige que ele seja obrigatório, né, para as pessoas maiores de 18 anos. Então isso é uma coisa que pode ser mudada via emenda constitucional. Tá? Bom, então o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para alguns, facultativos para outros. Obrigatórios para quem tem mais de 18 e facultativos para quem tem idade entre 16 e 18, para quem tem mais de 70 e para os analfabetos. Cuidado com essa idade, é mais de 70, o examinador coloca o tempo inteiro mais de 60 anos. Tá? Agora, quem não se alista como eleitor? Os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Né? Então, só os conscritos, os que estão prestando o serviço militar obrigatório, é que não podem se alistar como eleitores. O militar que não está conscrito, ou seja, o militar que não está ali prestando o serviço militar obrigatório, se alista como eleitor, evidentemente, vai poder se candidatar também. Né? Então, inalistável é quem não se alista como eleitor. Estrangeiro, né, porque direitos políticos não são direitos universais, estrangeiros não vão exercer direitos políticos em nosso país, tá bom? E os conscritos. Tá? Então, isso é a alistabilidade, que é a capacidade eleitoral ativa. Agora, a capacidade eleitoral passiva é chamada de elegibilidade. Para o sujeito se eleger, primeiro ele tem que se alistar. Uma das condições de elegibilidade é justamente o alistamento eleitoral e ser nacional. Né? Então, só pode se eleger quem antes se alista. Se o sujeito é elegível, ele necessariamente é alistável, porque ele só se elege se antes ele se alista, evidentemente. Não é? Então, essas são as condições de elegibilidade. Ser nacional, né, se alistar, estar no pleno exercício dos direitos políticos, ter domicílio eleitoral na circunscrição, ser filiado a partido político e as idades mínimas, que dependem do cargo. 18 anos para ser vereador, no outro extremo, 35 anos para ser presidente, vice ou senador, 30 anos para ser governador ou vice e 21 para ser prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, deputado federal, estadual e distrital. Tá? Então, você tem que gravar essas idades mínimas aí. Tá bom? Agora, repare uma coisa importante. Ao contrário da suspensão, que atingia tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a passiva, a inelegibilidade atinge a capacidade eleitoral passiva. Então, o sujeito, ele pode votar. Quando a inelegibilidade incide, ele pode votar. Não há problema nenhum. O que ele não pode é se candidatar. E mesmo assim, ele só não pode se candidatar a cargo algum se for uma inelegibilidade absoluta. Porque existem as chamadas inelegibilidades relativas, que impedem que o sujeito se candidate a certos cargos em específico. Tá? Então, isso aqui também é importante. Porque se for inelegibilidade absoluta, o sujeito simplesmente não pode se candidatar. Inelegibilidade absoluta, ele não se candidata a cargo algum. Mas ele continuou podendo votar, tá vendo? Então, você já notou que a inelegibilidade é um cenário de sanção mais brando que o da suspensão dos direitos políticos, que é isso que a FGV fica comparando nas provas, né? Então, o sujeito é inelegível? Tá bom, ele é inelegível, ele não vai se candidatar, mas ele pode votar. Agora, ele não vai se candidatar a quê? Depende. É uma inelegibilidade absoluta ou relativa? Deixa eu exemplificar. Analfabeto, por exemplo, tem inelegibilidade absoluta, não se candidata a cargo algum.
Quer dizer, o cenário do analfabeto é muito cobrado em prova, né? Porque o analfabeto se alista facultativamente como eleitor, ou seja, ele pode votar, mas não pode se candidatar a cargo algum, né? Então, o analfabeto, ele não se elege a cargo algum. Agora, é claro que existem os inelegíveis de modo absoluto que não se candidatam a certos cargos em específico. Então, uma coisa que você já percebeu, a inelegibilidade não afeta a capacidade eleitoral ativa, só a passiva. E mesmo assim, se for uma inelegibilidade relativa, afeta a capacidade eleitoral passiva de modo mais brando, né? Agora a questão da inabilitação. Se o sujeito é condenado num crime de responsabilidade, ele pode receber como pena a perda do cargo e a chamada inabilitação, tá? Então vamos pegar o exemplo aqui do presidente da República. Se ele comete crime comum, pode vir a ser processado e julgado no Supremo. Se ele comete crime de responsabilidade, isso vai acontecer no Senado Federal. Claro que antes a Câmara tem que ter autorizado por 2/3 de seus membros, né? Que existe essa condição para o processamento criminal do presidente. Mas imaginemos que ele tenha praticado um crime de responsabilidade, que a Câmara tenha autorizado por 2/3 de seus membros e que o Senado, numa votação por maioria simples, tenha querido instaurar o processo de impeachment contra o presidente. No Brasil já aconteceu 2 vezes, na década de 90 e no ano de 2016. Fernando Collor e Dilma Rousseff. Tá? Se por acaso o Senado Federal condenar o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade, as sanções são essas: perda do cargo e inabilitação por 8 anos para exercer a função pública, qualquer função pública. Tá? Agora, o que a inabilitação acarreta? Só um detalhe, essas penas não guardam entre si a relação de principal e acessória, tá? São ambas principais. Por isso que no caso Collor, por exemplo, ele renunciou. Então a pena de perda do cargo não podia ser aplicada, mas foi aplicada a pena de inabilitação. No caso de Dilma foi o contrário. Na votação no Senado em 2016, ela foi condenada na pena de perda do cargo e foi absolvida na de inabilitação. Tanto ela foi absolvida que ela disputou o cargo de senadora pelo estado de Minas Gerais em 2018. Lembra? Bom, então a inabilitação, ela só atinge a capacidade eleitoral passiva. O sujeito se o sujeito está inabilitado, a capacidade eleitoral ativa foi preservada, assim como na inelegibilidade. Mas acontece que, apesar de a capacidade eleitoral ativa ter sido preservada, ele não vai poder se candidatar. E mais, além disso, não poderá exercer outras funções públicas, porque o sujeito que está inelegível, ele não se candidata, mas ele pode exercer funções públicas, né? Não necessariamente ele está impedido disso. Agora, quem recebeu como sanção a de inabilitação, além de não poder se candidatar porque está inabilitado, ainda não pode exercer funções públicas, né? Eu fiz aqui um quadrozinho comparativo para te mostrar que suspensão é bem gravoso. Atinge capacidade eleitoral ativa e passiva. Agora, a inabilitação e a inelegibilidade não atingem a capacidade eleitoral ativa, mas atingem a passiva. Diferenças. A inelegibilidade, se for relativa, impede que a pessoa se candidate a certos cargos, mas outros estão disponíveis. Quer dizer, ela é mais branda. A inabilitação, não. A inabilitação não permite que o sujeito se candidate a cargo algum, é como se ela fosse uma inelegibilidade absoluta, e mais, o sujeito também não pode exercer nenhuma outra função pública. Isso não existe propriamente para a inelegibilidade, né? Então, com isso mapeado, será que você responderia a essa questão? Olha só, Pedro, na época em que era chefe do Poder Executivo Federal, foi condenado num processo por crime de responsabilidade. Aí ele recebeu a sanção de inabilitação. Não restringe a acepção ativa e passiva da cidadania, porque isso quem faria é a suspensão dos direitos políticos. E essa não foi a pena dele. Então isso não gerou suspensão dos direitos políticos, não. A inabilitação é a mesma coisa que a perda da função pública, não é mais que isso, né? Ele perde a função pública, mas ele também não pode exercer nenhuma outra função. Ele vai além, né? É só uma proibição de contratar? Não. Mas é uma sanção que acarreta restrições um pouco mais amplas que a da inelegibilidade. Isso aqui é um tipo de questão tão específica da FGV que numa aula como essa de hoje, em que estamos mapeando questões interessantes da banca, isso aqui não podia jamais deixar de entrar, tá? Obrigada, então, por você ter acompanhado até esse último bloco, porque eu queria muito ter apresentado esse tipo de questão que a FGV gosta de cobrar, e mapeado com você essa diferença entre inabilitação, inelegibilidade e suspensão dos direitos políticos, tá bem? Obrigada, e a gente vai se ver em outros encontros.